Olá, gente. Vamos dar uma olhadinha então nesse método 2 para cálculo de variação de entalpia via calores envolvidos em etapas intermediárias da reação. Essa metodologia é relacionada à lei de Hess, então vamos acompanhando aqui. Sendo a entalpia uma função de estado, sua variação depende somente dos produtos e reagentes envolvidos no processo e não de possíveis etapas intermediárias. Uma vez que o somatório das etapas intermediárias de um processo corresponde exatamente ao processo global, a variação de entalpia para esse processo pode ser calculada através do somatório das variações de entalpia de cada uma de suas etapas intermediárias, e isso é a lei de Hess, Ou seja, o ΔH do processo global de interesse é o somatório dos ΔHs de N etapas intermediárias, que a gente precise considerar. E da onde que vem isso, Seja uma reação química ocorrendo a T e P constantes, por exemplo, A indo a B. A variação de entalpia dessa reação ocorrendo a T e P em uma etapa apenas, é dada pela diferença da entalpia de B com a entalpia de A, Seja agora essa mesma reação química considerando que existe uma etapa intermediária, por exemplo, A partindo, chegando no intermediário, e do intermediário chegando em C. Na verdade, deveria ser B aqui, para ficar igual a de cima. Considerando, que a reação passa por um intermediário e depois culmina no produto final, qual é o ΔH? Utilizando a lei de Hess, passamos o cálculo da variação de entalpia à pressão constante, considerando o mecanismo anterior. Então, na primeira etapa, onde A vai para o intermediário, ΔH é a diferença entre a entalpia do intermediário e a entalpia de A. E na segunda etapa, onde o intermediário desemboca em B, ΔH é H de B menos HI. Se eu somo isso daqui, o intermediário aparece e depois é consumido, nós temos como processo global a conversão de A para B. Se eu somo as variações de entalpia das etapas, o que nós temos? Olha, ΔH, considerando o processo em duas etapas, é o ΔH da etapa 1 mais o ΔH da etapa 2. Pegando o ΔH da etapa 1, HI menos HA está aqui, somando com o ΔH da etapa 2, HB menos HI está aqui. O que a gente observa, que a HI corta, cancela com HI, e eu tenho HB menos HA. Ou seja, o ΔH, considerando duas etapas como a soma dos ΔHs de cada etapa, ou seja, ΔH2 é exatamente igual a ΔH1. Como conclusão, comparando os resultados obtidos, podemos concluir que a lei de Hess é válida. Ou seja, se eu tenho várias etapas que podem ser combinadas e culminam aí num processo global que é do meu interesse, conhecendo o ΔH de cada uma dessas etapas, a gente chega no ΔH da reação de interesse, tá? Vamos ver um exemplo. Isso foi uma questão que caiu numa prova aí valendo 2 pontos em algum ano, E a questão diz o seguinte: sabendo que os calores padrão de combustão da grafita e do etino gasoso são menos 39351 kJ por mol e menos 1299958 kJ por mol, respectivamente, determine a entalpia padrão de formação do carbeto de cálcio sólido. Dados ainda, combustão do cálcio, hidrogenação do óxido de cálcio, hidratação e hidratação do carbeto de cálcio. Olha que interessante, gente. Nós temos como dados 2 calores de combustão, que é algo possível de se fazer experimentalmente, mais um calor de combustão e 2 calores de hidratação. Vejam, esses dados, são possíveis de levantar experimentalmente, e foram tabelados. Agora, a entalpia padrão de formação do carbeto de cálcio sólido, cara. Como é que eu vou reagir cálcio com carbono e garantir que vai formar carbeto de cálcio? Exatamente isso, CaC2, Então, outros produtos podem se formar, O que eu estou querendo dizer é que experimentalmente nem sempre dá para tirar a entalpia padrão de formação, E usando outros valores, experimentais, usando a lei de Hess, é possível chegar, nesses calores de formação. Então, uma das aplicações muito frutuosas da lei de Hess é justamente essa. Eu tenho dados possíveis de serem levantados experimentalmente, combino eles e chego em informações que não dá para pegar experimentalmente. Entalpia padrão de formação do carbeto de cálcio sólido.
promover essa reação aqui e garantir, né, que cálcio reagindo com grafite vai gerar carbeto de cálcio, né, nessa estequiometria é meio difícil, né, mas essas aqui são possíveis de fazer e combinadas vão gerar a entalpia padrão, né, de formação de interesse, que a partir daí então vira um valor tabelado. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever, né, as reações que foram dadas no enunciado, né, juntar com esses dados aqui e ver como é que a gente consegue, combinando tudo isso, chegar na reação de formação do carbeto de cálcio sólido. Né? Então vamos lá.